bem? Espero que todos estejam bem. Nessa noite estamos mais uma vez juntos. Já até perdi as contas. Mas isso é bom, porque se eu perdi as contas é porque muitas vezes estivemos juntos aprendendo cada vez mais de Deus. Isso para nós é vida, porque quanto mais nós aprendemos dele, mais nós somos abençoados. E eu vou provar isso. Logo no início da palestra, eu vou ler uma passagem bíblica linda e maravilhosa que o próprio Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, está nos mostrando o quanto é necessário que nós aprendamos coisas novas e poderosas para vivermos uma vida vislumbrante. Não vai ser mais uma vida somente maravilhosa, vai ser vislumbrante, tem que ser mais do que maravilhoso. Então, na verdade, quanto mais conhecimento nós adquirimos do nosso Deus, melhor é a nossa vida a cada dia que passa. Isso é gratificante e eu estou muito feliz que todos vocês estão firmes, estão aí a cada semana ouvindo e buscando a palavra de Deus. Para mim é uma bênção muito grande, porque a palavra de Deus passa por mim, chega até vocês e vocês também são abençoados juntamente comigo. Então todos nós somos abençoados. Isso para mim é uma alegria muito grande. E eu espero que cada vez mais a tua vida esteja num patamar mais alto. Quando eu encontrar com vocês pessoalmente, eu quero ouvir as novidades, hein? Não vão deixar de me contar. Mas que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Vamos começar então? Vamos abrir a palavra de Deus e vamos nos alimentar à vontade. O banquete é self-service. Alimente-se, leve para casa, fique à vontade. Deus trouxe o melhor para nós nesta noite. Por falar então no melhor, eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Nós vamos começar no versículo de número 10. Então abram comigo Mateus 13, a partir do versículo de número 10. Diz assim a Bíblia: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Sabe o que é interessante? É que houve aqui uma divisão de pessoas. O Senhor estava dizendo, ó, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Já aqueles outros não. Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? Claro que não. Tudo tem um bom motivo. Nós sabemos que Deus, ele reage às nossas ações. Então, quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Quando nós nos afastamos dele, ele se afasta de nós. Então, aquelas pessoas que não foram agraciadas com o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, é porque de alguma forma elas provocaram isso na parte de Deus. Porque Deus não tem motivo simplesmente para abster de uma pessoa porque ele escolheu outra simplesmente aleatória. Não, de forma aleatória Deus não trabalha. Deus trabalha com consciência pura, santa e verdadeira. Então ali estava a consequência das ações. Pessoas que não davam a mínima para o reino de Deus, não lhes foi permitido conhecer os mistérios de Deus. Mas já aqueles que estavam juntos, que demonstravam uma boa vontade, demonstravam amor para as coisas de Deus, então ali foi liberados os mistérios do reino de Deus. E vocês são esses. É que Deus está dizendo nessa noite: olha, para vocês eu preparei os meus mistérios. Então vocês têm que agradecer a Deus
porque Deus reconhece em vocês algo de muito valor, uma boa vontade e amor em aprender as coisas do teu reino. Continuando no versículo de número 12, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: pois a quem tem, mais lhe dará, ou melhor dizendo, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse versículo ele é interessante, ele é às vezes até um pouco polêmico. Mas como assim? Se no reino de Deus a gente tem uma ideia que as pessoas que não têm precisam receber, não é verdade? E as pessoas que têm, elas não precisam. Aqui está dizendo ao contrário. Aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui fala de uma lei, que é uma lei que eu chamo da lei da atrofia, ou a lei do desenvolvimento. Por exemplo, quando nós temos um atleta em uma academia, ele está ali fazendo os teus exercícios físicos, né? O fisiculturista. Tá? Então ele está ali fazendo aquele exercício, ele está ali levantando os pesos, trabalhando sua nutrição, sua performance. Ele está então exercitando. E você observa então que a carga muscular dele é imensa. Ele possui muita massa. E ele continua então desenvolvendo os teus exercícios e ali o organismo vai dando desenvolvimento muscular. E se você analisar uma pessoa que não gosta de fazer exercício nenhum, que ela simplesmente vive vegetando, talvez na frente da televisão, quanto mais o tempo passa, mais atrofiada essa pessoa fica. Agora, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que quebrou o braço, normalmente eles engessam. E aquele braço então tem que ficar totalmente imóvel, parado. Então, quando o gesso é retirado daquele braço, você pode perceber que o braço está mais fino que o outro, que se movimenta. Por quê? Porque vai perdendo. Aquele que não usa o que tem, perde. E aquele que usa o que tem, ainda que ele tenha muito, mais lhe será dado. Se você analisar, é uma verdade. Então, nós recebemos os mistérios de Deus, nós recebemos uma quantidade de informações, e nós queremos mais, e nós nos alimentamos, e recebemos mais, e nós nos tornamos prósperos, abençoados de tantas informações, de tantas coisas que o reino nos concede, e recebemos mais ainda. Mas aqueles que não dão valor, aqueles que não se movem, aqueles que não fazem nada com aquilo que lhe foi dado, até o que foi dado será tirado. É a lei da atrofia. Aquilo que não está sendo usado é tirado. Agora, para aqueles que buscam aquilo que está sendo usado, mais lhe será dado. Então esta é a lei. Não pense que se nós ficarmos parados, nós vamos conquistar alguma coisa, porque não vamos. Nós temos que continuarmos sempre buscando mais de Deus, porque Ele sempre tem mais e mais e mais e nunca vai faltar por toda a eternidade. Deus é uma fonte infalível de sustentação, de novidade de vida, de tantas coisas que nós não sabemos e vamos conhecer. E nós vamos descobrir, e Deus vai nos orientar. E quando nós estivermos na eternidade com Deus, quantas coisas novas então Ele não vai derramar sobre nós, quanto nós vamos aprender, coisas lindas e maravilhosas. Sempre nós estaremos recebendo os mistérios de Deus, estaremos recebendo sabedoria, conhecimento, ciência, inteligência e entendimento. Isso sempre será acrescentado para cada um de nós. E como consequência disso, vivemos uma vida próspera, abençoada, saudável, porque nós temos fome e sede de Deus. Simplesmente por isso. Continuando no versículo de número 13, diz assim: porque isso
lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Versículo 15. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Está aqui a declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aquele povo estava com o coração petrificado de má vontade. Então o problema deles era a má vontade em receber o que é novo de Deus. E isso provocou então mais cegueira, mais surdez, para que eles não entendessem e eles não seriam curados pelo próprio Messias. Ele está dizendo, por causa da má vontade. Então quanto mais nós demonstramos para Deus: eu quero mais, eu quero aprender mais, eu não vou parar, eu preciso de mais, Deus vai estar sempre derramando. Mas aquele que paralisa, ele entra em atrofia. E a atrofia leva então à morte, porque a atrofia não provoca o desenvolvimento, pelo contrário, ela subtrai o resto que ainda lhe sobra. A atrofia é terrível. Então, nós cristãos verdadeiros não vivemos em atrofia, mas nós vivemos em saúde espiritual, saúde emocional. Em todas as áreas da nossa vida nós temos abundância, porque nós estamos debaixo da fonte eterna, o nosso Deus que é vivo e é Senhor e é o nosso Salvador. Eu quero falar um pouco essa noite sobre o subconsciente. Nós temos falado sobre ele nas palestras anteriores, onde nós estávamos tratando da matriz divina. Mas essa noite eu quero falar sobre a importância que o subconsciente tem, por exemplo, no seu corpo. Só para você ter uma ideia, o subconsciente ele controla os seus batimentos cardíacos. Ou seja, se você está andando depressa nas ruas, você não fica pensando com a mente consciente o quanto ele deve bater por minuto. Você não fica pensando se você deve acelerar ou não. Tudo isso é um processo automático e isso é o seu subconsciente que controla. Quando você se alimenta, nós temos também no sistema digestório os movimentos peristálticos. São aqueles movimentos automáticos que vão levando ali o alimento a passar por vários procedimentos até que se cumpra todo o processo de digestão. Isso tudo é o subconsciente que faz por você. Você também nunca morreu porque dormiu e esqueceu de respirar. O subconsciente controla a sua respiração. Quando você está em atividade física, ou seja, em um esforço maior, você então fica ofegante. Por quê? Porque o teu corpo necessita de mais oxigênio. E sendo assim, o subconsciente também controla a tua respiração. Então nós observamos que o subconsciente tem um papel importantíssimo para a nossa sobrevivência. E o subconsciente ele não é como a nossa mente consciente. Por exemplo, se eu contar para você uma mentira e você detectou que eu não estou falando a verdade, você vai raciocinar em cima de alguns detalhes e vai perceber que eu não estou dizendo a verdade. Mas se você contar algo como verdade, ainda que seja mentira para o seu subconsciente, ele não vai filtrar, ainda que seja um absurdo. Nós podemos observar que nos países
onde acontecem guerras por fanatismo religioso, aquelas pessoas ouviram coisas estranhas desde criança. E por isso eles fazem aquelas coisas absurdas. Por quê? Porque o subconsciente está administrando isso na vida deles. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? É que a responsabilidade do que você está lançando no subconsciente é apenas tua. Você é o responsável. Então, lembre-se que o subconsciente ele está em contato com a matriz divina. E tudo que você lançar no seu subconsciente, ele vai lançar na matriz divina. E a matriz divina vai processar essa informação. Então, não esqueça, porque nós temos aprendido muitas coisas, mas tudo que nós temos aprendido tem que ser colocado em prática. Porque se nós não colocarmos essas coisas novas em prática, as coisas antigas voltam. É necessário que nós pratiquemos o novo sempre, para que o velho não volte. Nós podemos observar que quando Pedro ele teve a frustração, ele entendeu que o Messias havia morrido e que ele não ia ter mais nada além daquela frustração da morte do Messias. Ele não tinha entendido que ele haveria de ressuscitar e todas aquelas coisas. Então, quando ele se frustrou com o novo, a primeira coisa que ele fez foi voltar a pescar, o hábito antigo. E assim nós somos. Quando nós não praticamos o que é novo, o velho volta. E nisso também vem a frustração, porque você não alcançou aquele novo que você esperava. Então eu estou dando como se fosse uma advertência. Isso é um alerta. Não deixe morrer aquilo que você aprendeu. Não deixe de buscar, porque quanto mais você busca, mais lhe será dado aquilo que nós estávamos falando no início da palestra. Então, cuide do seu subconsciente. Mantenha o teu subconsciente limpo, porque a sua vida vai ser exatamente aquilo que você tem passado para ele. Como nessa noite nós estamos falando sobre os mistérios do Reino de Deus, a nossa mente, ou seja, a mente humana, também ela reserva muitos mistérios. Eu gostaria de falar sobre estudos que foram feitos através de uma dupla que anda na vanguarda da ciência, que é o Dr. Stuart Hameroff e o físico de Oxford, conhecido como Roger Penrose. Esses dois cientistas, eles desenvolveram estudos sobre a consciência e descobriram que dentro de cada neurônio existem mais de 100 milhões de microtúbulos. E dentro de cada microtúbulo existe uma energia quântica que está dentro deste microtúbulo, ali com a informação, que é a menor unidade de informação é chamada de bit. Então, dentro do microtúbulo existe então uma unidade chamada bit. E quando a pessoa morre, esta energia quântica que carregava a informação dentro deste microtúbulo, ela é devolvida ao universo, ou seja, é a nossa alma. Então, nós sempre aprendemos que o nosso cérebro é que é o responsável pela nossa consciência. Ou seja, então, se você tem um cérebro, você tem a consciência. Mas na verdade não é assim. O nosso cérebro ele é o receptáculo de informação da consciência da alma. Então, quando as pessoas morrem, na verdade, a alma vai desconectar do cérebro. E isso já foram desenvolvidos vários estudos científicos acerca disso, que mostram que pessoas que passaram por uma experiência quase morte, conhecido como EQM, elas não perderam o seu estado de consciência, muito pelo contrário,
elas receberam a expansão da consciência. E muitos que não levaram uma vida de excelência aqui na Terra, e naquele momento transitório ali entre a quase morte, seja por uma parada cardíaca ou alguma outra disfunção, o que acontece? Aquela pessoa então lembra de tudo que fez, de tudo que errou, e todas elas dão o mesmo testemunho. Então nós entendemos que a consciência ela não apaga. Uma vez que nós viemos a existir no universo pelas mãos do Criador, nós não seremos extintos, como os aniquilacionistas dizem. Morreu, acabou. Não, pelo contrário. O próprio Paulo diz o seguinte: está ordenado o homem morrer uma só vez, após a morte o juízo. Então, após a morte o juízo é porque a pessoa ainda tem a consciência permanece. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos cuidar bem do nosso estado de consciência. Porque ao passarmos para a eternidade ela vai ser agradável ou não, dependendo de como foi a nossa consciência aqui na Terra. Como que nós nos comportamos com o nosso próximo? Como que nós temos trabalhado no meio dos nossos semelhantes? Nós temos odiado, nós temos guardado mágoas, falta de perdão. Como que nós temos trabalhado? Porque tudo isso vai contar quando passarmos para o lado de lá. Então, nas experiências quase-morte, nós percebemos que as pessoas, na verdade, elas receberam uma segunda chance. Ou seja, enquanto os médicos estavam trabalhando ali para que voltasse o batimento cardíaco, aquela pessoa estava tendo, às vezes, uma experiência desagradável, porque a vida dela não foi boa aqui. Então, nós temos que prestar atenção se o nosso estado de consciência está puro, ele não está retendo ninguém no coração, não está guardando ninguém, não tem mágoa, não tem nada que esteja prejudicando o seu próximo, porque a nossa consciência ela é eterna. A única diferença é aonde que nós vamos viver a eternidade e como nós vamos viver a eternidade. Tudo isso depende daquilo que somos no nosso interior, porque aquilo que está dentro de nós vai corresponder do lado de fora. Se aqui, nesse mundo, nós já percebemos que tudo aquilo que nós plantamos, de uma certa forma, nós colhemos, então quando nós passarmos daqui, o que nós vamos colher? Sendo que todos os relatos mostram que as pessoas que não viveram de forma agradável, de forma pura aqui na Terra, elas tiveram um problema do lado de lá. Então nós percebemos que as EQMs comprovam que a vida após a morte e a forma que você vai viver a vida após a morte depende de como nós estamos vivendo aqui. E isso nos deixa em estado de alerta. Nós devemos cuidar muito bem do nosso estado de consciência. A nossa mente tem que ser pura. Por isso que nós devemos sempre cuidar do nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ele armazena e processa aquilo que nós acreditamos. Se nós estamos mandando, ou seja, processando informações de rancor, de amargura, estamos lançando isso no subconsciente, ele está trabalhando isso na matriz divina e nós vamos colher exatamente isso. Então esse reflexo da mente consciente, ela está sendo refletida na matriz divina através do nosso subconsciente, porque ele está sendo um captador das crenças, daquilo que nós temos como verdade. Então lembre-se que a consciência é eterna, ela não se apaga com a morte, ela não se apaga com o tempo. Tudo que nós realizamos na Terra vai estar armazenado no nosso estado de consciência. Muitas pessoas pensam o seguinte: eu já vi pessoas com uma determinada idade
já estava vivendo o Alzheimer e já não se recordava de mais nada. Então eu acredito que a informação se apaga. Na verdade, muitas das vezes esse Alzheimer já é a consequência de alguma coisa, de algum medo, de algum trauma que bloqueou, que definhou a própria mente. Então nós não sabemos o porquê exatamente que tais pessoas estão vivendo o Alzheimer, uma amnésia, um esquecimento. Mas uma coisa é garantida, que todas elas, quando o corpo entrar em falência, ou seja, a pessoa apagou, morreu, o estado de consciência volta. Não interessa se tinha Alzheimer, não interessa se tinha amnésia ou qualquer outra disfunção. A verdade é que o estado de consciência da alma é impossível de apagar. Não tem como apagar. Então, o que nós vamos levar para o lado de lá? É exatamente aquilo que nós estamos semeando do lado de cá. Pense nisso, porque nós temos uma chance, uma vida. Muitas pessoas tiveram a experiência quase morte, mas não são todos. Então nós devemos prestar muita atenção. O que nós estamos fazendo? E algo que Deus observa muito é o que nós estamos fazendo em relação ao nosso próximo. Deus é a origem de toda a força disponível no universo. Nós vivemos em um universo que existem várias forças operantes em várias dimensões. Nós conhecemos a força da gravidade, a força do vento, a força das águas, a força da luz, e muitas delas nós convertemos em outras forças. Por exemplo, a energia solar nós conseguimos converter em energia elétrica ou energia calórica. Nós conseguimos converter a energia das águas correntes em energia elétrica também. Nós conseguimos realizar reações através das partículas, ou seja, reações nucleares, fissões, fusões nucleares. Tudo isso nós estamos lidando com o nosso dia a dia. A ciência tem mostrado tudo isso para nós. Essas forças são todas operantes no universo, e isso tudo é Deus que sustenta. A força da gravidade nós não conseguimos então ali despregar da Terra, porque existe uma força que nos atrai para o solo. Então nós convivemos com forças. E Deus, ele também disponibiliza forças especiais para o nosso estado de consciência. Então, dependendo do nosso estado de consciência, forças invisíveis estarão operantes em nosso favor ou não. Depende daquilo que estamos jogando no subconsciente. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Então, quando a nossa vida depende daquilo que nós lançamos no subconsciente, nós precisamos filtrar para que não venhamos poluir o nosso estado de consciência. Eu quero agora ler uma passagem bíblica de alguém que usou as forças disponíveis no universo, por parte de Deus, para mudar a sua própria vida. Eu quero que vocês acompanhem comigo, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos começar através do versículo de número 9. Diz assim as Escrituras: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Lábetes, que transliterado quer dizer Jabes, significando: em meio a muito sofrimento o dei à luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então, Jabes, ele já começou a sua dificuldade no nascimento. Então, ele não começou bem. Ele nasceu
com dificuldade ali no parto. Então a sua mãe sofreu, Jabes também sofreu com isso. Isso tudo a gente sabe que gera sequelas. E ele então teve uma convicção que veio a transformá-lo no homem mais nobre da sua tribo. Ele sabia que, convicto em Deus, Deus iria disponibilizar forças que iria transformar a sua realidade. E a realidade de Jabes então foi totalmente mudada. E ele pediu que Deus multiplicasse as suas propriedades e que o livrasse do mal. E isso aconteceu. Então Jabes começou mal, mas terminou bem, porque ele mudou as forças operantes no universo, que estavam, na verdade, prejudicando a vida dele desde o início e gerou sequelas, e ele então usou a sua convicção em Deus para transformar a sua vida. Não é isso que nós estamos fazendo? Reunidos todas as quartas-feiras à noite, buscando o conhecimento, e quanto mais nós buscamos, mais o Senhor tem nos dado. E quanto mais nós temos um estado de consciência desenvolvido, mais habilidade nós temos para buscar o favor de Deus através das forças disponíveis no universo. Nós sabemos que quanto mais nós aprendemos, mais habilidade nós temos. E Jabes ele mudou a sua vida, se tornando o homem mais nobre. Por que nós não vamos fazer o mesmo? O Deus de Jabes é o nosso Deus. Nós todos somos imagem e semelhança de Deus. Deus não tem prazer em que pessoas venham nascer com sofrimento e continuar a vida toda sofrendo. Não, Ele disponibiliza o seu poder para que nós possamos utilizá-lo. E nós participamos de várias palestras ali, ensinando e aprendendo cada detalhe de como usar a nossa mente, de como usar as nossas habilidades, o nosso estado de consciência para transformar a nossa realidade. E Jabes, ele alcançou isso. O que nós não podemos permitir é exatamente aquilo que eu falei no início da palestra, é a atrofia. Porque a atrofia, ela tem sérias consequências. Eu vou ler aqui para vocês. A atrofia, ela produz estagnação e ruptura. E a atrofia, ela é também uma consequência da obstinação. Quando nós não acreditamos nas leis do universo, ou seja, nas leis divinas, é porque nós estamos colocando uma crença acima delas. E essa crença que está acima das leis do universo, ela se tornou então uma obstinação. Às vezes nós temos um berço cheio de paradigmas e tradições do passado, estamos carregando aquilo, carregando aqueles ditados, aqueles paradigmas dentro de nós. Isso é uma obstinação. E a obstinação, ela leva à atrofia, e a atrofia à estagnação e ruptura. A obstinação, ela é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. É a pertinácia, persistência, tenacidade. Em cima de quê? De ideias que não estão alinhadas com as leis do universo. A atrofia, por sua vez, é o quê? É uma parada, uma redução no desenvolvimento de uma parte do corpo. Lembra que eu estava dizendo que tudo aquilo que não está sendo usado, tudo aquilo que não está trabalhando, está na verdade se perdendo, atrofiando, está recebendo uma extinção, está enfraquecendo. E quando nós temos a obstinação ela traz a ruptura, porque ela não tem um fundamento nas leis divinas, então nós estamos, na verdade, enfraquecendo. E a estagnação é a falta de progresso, de movimento, de atividade, sem fluir, é a paralisação. Lembra que nós
observamos nas Escrituras que os que fazem imagens de escultura tornam-se iguais a elas. Ou seja, eles atrofiam, eles não se desenvolvem, porque eles fabricam algo estático e acreditam que aquele algo estático ali pode gerar muitas coisas em favor deles. Então eles passam a ter uma atrofia no seu estado de consciência. Eles ficam atrofiados, eles ficam paralisados. E a ruptura é a interrupção da continuidade, é a divisão, é o corte. É quando a pessoa chega ao fim da linha. Então, tudo aquilo que não está de acordo, que não está dentro das leis do universo, na verdade, uma hora vai ser cortado. Uma hora vai ser totalmente paralisado. É como diz o Senhor acerca daquela figueira. A figueira não estava gerando fruto. Então o agricultor disse, vamos arrancá-la. Aí o Senhor Jesus diz assim, não, vamos adubá-la mais uma vez, para que este ano a gente observe se ela deu fruto ou não. Se ela não der fruto, então a gente arranca ela fora. E a mesma coisa é esse fim, essa ruptura. Quando não há mais fruto, está ocupando a terra inutilmente, então a pessoa está totalmente infrutífera, ela então está fadada ao fracasso. Ela chega ao fim da linha. Uma hora ela vai ser ceifada. Uma hora ela vai passar para o lado de lá. E ela vai passar para o lado de lá com uma experiência horrível, experiência da ruptura. Ou seja, ocupou a terra inutilmente, não produziu nada, não desenvolveu nada e vai ter que prestar conta daquilo. Porque tudo tem uma consequência. Tudo aquilo que nós fazemos traz uma consequência no mundo quântico, ou seja, nesse universo de Deus. Tudo que nós fazemos ecoa. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque uma vez desalinhado com as leis, nós vamos descendo. Tudo começa pela obstinação. A obstinação leva então à atrofia. A atrofia leva à paralisia, à estagnação. E a estagnação leva à ruptura, ou seja, o fim da linha. Então isso é muito triste. Nós temos que trabalhar a nossa vida de forma diferente. Nós temos que trabalhar no desenvolvimento, porque aquele que tem, mais lhe será dado. E nós vamos prosperar, e nós vamos crescer, e nós vamos desenvolver, porque Deus ele trabalha com desenvolvimento, com ação, com fluidez. Ele não trabalha com paralisia, com estagnação. Aonde existe obstinação, olha o que acontece. Levítico 26, versículo de número 20. Levítico 26, versículo de número 20. Veja a explicação de Deus quando a pessoa se opõe, ela está obstinada com as suas leis, com as suas ideias, e ela começa então a violar as leis divinas. Prestem bastante atenção. Vossa força se consumirá inutilmente, vossa terra não dará mais seus produtos, e as árvores do campo não darão mais seus frutos. Se vos opuserdes a mim, e não me quiserdes ouvir, agravarei estes castigos sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Então, quando existe oposição às leis de Deus, então a nossa força é inútil. Nós vamos empregar grande energia, grande força, mas aquilo vai definhar, aquilo é para o fracasso, aquilo não vai prosperar. Nós vamos ficar como que encroados, fazendo muita força e obtendo nenhum resultado. É aonde começam então os fracassos. É onde a pessoa vai definhando e aquilo vai passando, entra ano e sai ano e a pessoa continua do mesmo jeito, obstinada, se opondo às leis de Deus, caminhando para o fracasso, enganando a si mesmo
e enganando os outros que ela sugere aquelas ideias. Então, a obstinação ela conduz ao fracasso. E veja bem, eu agravarei esses castigos sobre vós 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, ou seja, transgressões. Transgressão é o que? Violação de conduta da lei. A lei está mostrando que você deve amar o próximo como a ti mesmo, mas você não ama. A lei está mostrando que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, mas a pessoa não ama. Então, tudo isso é violação. E uma série de outras coisas que as pessoas estão transgredindo, estão caminhando para o fracasso e procurando solução sem solução. Porque a solução é a mudança interior, é a mudança da mente, da consciência, em uma nova vida. Uma coisa que nós não devemos esquecer nunca é que Deus é a fonte de energia vital. Ele é a sustentação da nossa existência. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 18, nós podemos perceber como Deus é vida, como Ele tem para dar e tem prazer em ceder essa força vital, essa abundância para aqueles que nele creem. Veja o que diz a Bíblia. Em Deuteronômio 8, versículo de número 18, diz assim: Antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então, Ele é a nossa força, a nossa energia, a nossa vida. É Ele que nos dá a capacidade, a convicção para que nós venhamos a gerar prosperidade, uma vida abundante. Isso tudo é dom de Deus, é o dom do Pai para os seus filhos. Devemos desenvolver também o hábito do reconhecimento da matriz divina. Se nós não reconhecemos a matriz divina, ou seja, o Espírito Santo de Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, se nós não reconhecemos a força de Deus, se nós não reconhecemos Deus operando em todos os lugares, independente do tempo e do espaço contínuo, Deus é Deus, se nós não reconhecemos isso, nós nos tornamos ingratos. E Deus não opera na ingratidão. Muito pelo contrário, segundo estudos científicos, um estado vibracional da consciência grata, ele opera a mais de 1100 Hz. Isso significa que a pessoa que é grata a Deus, ela está vivendo uma êxtase, ela vive uma vida leve, suave, tranquila. E diz a palavra de Deus, para confirmar o que eu estou dizendo, em Deuteronômio, no mesmo capítulo de número 8, só que no versículo de número 17, está escrito assim: Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então você pode perceber que o versículo de número 17, ele é completado pelo 18 que eu li anteriormente. Então nós entendemos que nós devemos atribuir o nosso sucesso ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Deus, o Criador. Porque Ele que criou toda essa matriz divina, tudo isso que está disponível, todo esse poder que foi doado, é gratuito para nós, que nós estamos usando, que nós estamos utilizando e gerando uma nova realidade para as nossas vidas, isso tudo vem dele, é força dele. Não é a nossa força, é a força de Deus que está operando em nosso favor. Então nós temos que carregar essa gratidão, saber que Deus é Deus. Nós podemos observar que as pessoas que fizeram exatamente ao contrário foram punidos por isso. Lembra que o rei Nabucodonosor, certa vez, está escrito lá no livro de Daniel,
Ele estava andando pelo palácio e ele dizia a si mesmo, no seu íntimo, ele estava dizendo: esta é a Babilônia que eu criei com a força da minha glória. E naquele momento veio uma voz dos céus e disse para ele: você será excluído do teu reino e comerás com os animais do campo até que passe diante de ti 7 tempos. E ele foi punido. E vocês conhecem a história do rei Nabucodonosor, porque ele fez exatamente o contrário do que está dizendo aqui no versículo de número 18. Ele fez exatamente o contrário. Ele diz que a força era dele, que tudo que ele conquistou foi por habilidade dele, que ele não dependeu nada de Deus, é isso que ele está dizendo. E então isso provocou uma reação na matriz divina que ele veio sofrer durante muito tempo. Agora, aqueles que têm gratidão, que reconhecem o poder de Deus, reconhecem a matriz divina, toda essa grandeza, todo esse universo é obra das mãos do nosso Deus, o Criador, certamente Ele vai retribuir, porque nós somos gratos, nós temos prazer em dizer que o Criador é o autor da nova realidade que nós estamos vivendo em Cristo. Então não se esqueça disso. Carregue no teu coração a eterna gratidão ao Criador por tudo que Ele te fez. Porque eu tenho certeza que Jabes também era um homem grato. Ele nasceu numa situação difícil, mas Deus reverteu o teu quadro, porque ele exerceu a convicção, mas eu tenho certeza que ele reconheceu que quem mudou a vida dele foi o Senhor. Bem, estamos chegando ao fim da nossa palestra. Eu espero que você tenha aprendido muito com as leis de Deus. E eu espero que você cuide bem da sua consciência. E veja bem o que vocês estão jogando no subconsciente. Que a partir de hoje, todos nós tenhamos uma consciência pura e verdadeira, grata a Deus, eliminando tudo quanto é sentimento de rancor, de amargura, tudo aquilo que vai projetar algo desagradável na matriz divina. Nós vamos trabalhar, nós vamos apagar essa informação do nosso estado de consciência. E a partir de hoje nós vamos pensar somente nas coisas que Paulo nos aconselhou. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está aí uma bela dica do nosso querido e amado apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma vida abundante e que estejamos na quarta-feira que vem com novas informações, com uma palestra abençoada, e nós vamos estar sempre aprendendo aquilo que é novo e aquilo que é santo. E eu deixo aqui um grande abraço para todos.